Vamos então iniciando agora o estudo do capítulo 6, observações e novidades, e vamos usar do mesmo método que nós usamos no capítulo 5, ou seja, ficarmos atentos aos ensinamentos espirituais. Nesse capítulo inicia quando André Luiz está no quarto com a sua equipe e observa na rua os espíritos lá conversando, e ele vê que existem diferenças no campo vibracional por causa das cores, e que as conversas eram na grande maioria relacionadas a sentimentos e projetos no plano terreno. E Gubi vai explicar que 3 partes dos espíritos, na hora do sono, vão entrar em contato com a espiritualidade. E ali, por causa do baixo padrão moral e ético daquele lugar, se planejavam crimes que poderiam acontecer no plano terreno e que só não acontecia por causa da intercessão dos espíritos protetores. Então nos vem aí a ideia e o ensinamento do espírito protetor que todos nós temos, e a necessidade da nossa intimidade com eles, nos tornarmos íntimos a esses espíritos, principalmente quando nós somos visitados por pensamentos ou sentimentos destrutivos, infelicidade, falta de fé, desesperança, medo, insegurança, que nós possamos conversar com eles, e certamente eles vão nos influenciar para transformar esses pensamentos e esses sentimentos e nós termos uma vida mais feliz. Vamos ter intimidade com esses espíritos. E André vai comentar então, observando esses processos, como que a ideia do paraíso fácil é uma ideia infantil, já que para se alcançar esses estágios mais elevados, nós percorremos todo esse processo de trabalho, de esforço de cada espírito. Depois André Luiz vai falar a respeito de um diálogo que ele observa de 2 senhoras, uma encarnada e uma desencarnada. A encarnada comenta que o seu marido estava participando de umas sessões de preces numa casa de oração e que ele estava se transformando e até influenciando a esposa. O espírito então se rebela quanto a isso e pede para que aquela senhora encarnada não deixasse isso acontecer, porque iria atrapalhar o planejamento de vingança. E aí então nós observamos um processo de obsessão. Ter relação com a espiritualidade não tem problema nenhum. O processo obsessivo ele se caracteriza quando o espírito está constrangindo o outro espírito, influenciando diretamente na sua decisão, no seu livre-arbítrio, o subjugando. Aí sim se caracteriza um processo de obsessão. E Gubi vai falar para André Luiz que bastaria aquela senhora encarnada colocar a sua mente e o seu sentimento nas questões mais elevadas e mais nobres. E aí ela deixaria de absorver os pensamentos daquele espírito e se tornaria então um emissor de bons pensamentos, de uma boa irradiação, e até influenciaria o espírito obsessor e aquelas pessoas de sua convivência, porque aí ele vai usar um termo interessante, falando que todos nós somos satélites, gravitamos uns
com os outros, influenciando. Olha esse ensinamento, como é importante a nossa transformação, ou melhor, o nosso esforço de transformação, porque nós influenciamos as pessoas até mesmo pelo nosso esforço, não pela transformação já adquirida, mas simplesmente pelo esforço nosso de transformação. Depois André Luiz vai observar o quê? Esferas ovoides gravitando em torno dessas duas senhoras e depois, num olhar mais amplo, em torno daqueles outros espíritos. Essas esferas tinham o tamanho de um crânio, mais ou menos, e umas ficavam paradas e outras se mexendo. E vai questionar Gúbio sobre isso. Gúbio então faz uma pergunta para André se ele já tinha ouvido falar na expressão segunda morte. E ele diz que sim, que espíritos, quando atinge estados mais elevados da alma, então eles deixariam aquele perispírito mais grosseiro e iriam então viver interagindo com a materialidade mais sutil. E aí nós podemos fazer uma analogia dessa expressão segunda morte. Justamente acontece com o nosso desencarne. Nós deixamos o corpo físico aqui, essa matéria grosseira, e vamos viver aonde? No plano espiritual, onde a matéria é mais sutil. Mas ainda é grosseira para certos espíritos. Então, na hora que é transformar, esse espírito se transforma para uma condição mais elevada, ele deixa aquele perispírito, em analogia como nós deixamos o nosso corpo, e vai viver em estágios mais elevados. E Gúbio vai explicar que da mesma forma que existe essa segunda morte, ou seja, deixar o perispírito aqui e seguir para cima, com esses espíritos, que são espíritos, esses ovoides, eles perdem o seu perispírito por causa do seu vício moral de maldade, de sentimento, de emoções, de destruição, de raiva, constantemente, somente nesse sentimento, somente nesses objetivos. Então eles acabam perdendo o perispírito, ou seja, é um processo oposto da evolução. Então eles perdem a qualidade da forma perispiritual humana. E que aí sim traz um grande ensinamento para nós, de que como nós necessitamos valorizar, porque todos nós queremos alcançar esses estágios mais elevados, espirituais. Que até ele cita uma passagem de Paulo, falando sobre o corpo glorioso, se referindo a esse corpo em estágios mais elevados, que todos nós queremos. Mas para atingir, nós necessitamos do processo de encarne e desencarne. E aí observamos um ensinamento muito importante na nossa ótica do que é o encarne e o que é o desencarne. A importância que esse processo tem. A importância que existe tanto o encarne e a nossa vida terrena, por isso vamos valorizar essa vida, usufruir dela o máximo possível para a nossa evolução, e vamos também valorizar o desencarne, porque nós não vamos viver aqui para frente, para sempre. E graças ao desencarne,
que nós vamos ao plano espiritual, fazer as nossas análises espirituais e depois voltar ao plano terreno, nesse processo contínuo, encarne e desencarne, que graças a isso nós vamos atingir esses estágios mais evolutivos. Não vamos desvalorizar a vida e não vamos jamais temer o nosso desencarne, porque esses dois processos é que nos levam a esses estágios mais evolutivos. E depois ele vai questionar Gúbio se esses espíritos que estão nessa forma ovoide, porque eles perderam o perispírito, então eles se concentraram somente na sua estrutura mental, que é essa forma, essas vibrações que envolvem a mente, eles só têm isso. Se eles poderiam ouvir os seus pensamentos, o pensamento de André Luiz e de outros espíritos, que eles não perdem essa qualidade, não é? Mas que eles, por estarem tão aficionados nesse processo destrutivo de maldade, então eles têm muita dificuldade de perceber, pois perderam inclusive o perispírito para isso. E que eles estavam então colados nesses outros espíritos por causa das vibrações, como se fossem parasitas, absorvendo as vibrações negativas desses outros espíritos que vibravam no mesmo teor. Desculpe o prolongar dessas explicações, mas esse capítulo é muito vasto, tem outros pontos aí, mas nós ficaríamos aqui meia hora conversando com vocês. Então o momento agora é de nós interagirmos. Então, por favor, vocês postem, comecem a postar a impressão que vocês tiveram, os ensinamentos que vocês tiveram desse capítulo, e fica à vontade. Daqui a alguns minutos, então, nesse nosso diálogo, eu vou falar para vocês pararem as postagens, aí vocês param e nós vamos continuar a aula com o MR. Tchau, até logo, postem aí, até daqui a pouco. Tchau.